Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 10 e 11. Depois nós vamos pular. Então, Daniel, capítulo 6, versículo 10 e 11. Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Me usa nessa manhã, porque eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor com a finalidade de ajudar o meu irmão, de ajudar a minha irmã, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Deixa só eu mudar aqui para demorar para fechar minha tela. Pera lá. Pronto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel, orando, pedindo a ajuda de Deus. Agora, verso 20, Vitor. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. Antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram, os despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas, de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Israel. Pois ele é o Deus vivo, permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele salva, ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. É uma história conhecida, muito conhecida, quando nós falamos a respeito do Daniel na cova dos leões. Então, muitas pessoas já ouviram falar do Daniel na cova dos leões. O rei Dario, se você fizer a leitura a partir do versículo 1, no capítulo 6 mesmo, mas a partir do verso 1, você vai colher mais detalhes. O rei ali naquele momento era o rei Dario. E o rei Dario, ele, verso 1 diz: achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles. Então o rei, ele resolve delegar função, delegar poder, e ele coloca 120 pessoas para ajudar. Você vê que é importante, né? Na Bíblia a gente vai olhando e a Bíblia ela vai nos ensinando. O rei, ele delega poder, ele multiplica o número de gente para cuidar do reino, e é lógico que facilita o trabalho. Então sempre quando nós podemos
delegar, colocar pessoas para nos ajudar, multiplicar o número de pessoas para nos ajudar, a nossa vida fica mais fácil. Tem gente que gosta de fazer tudo sozinho. Não, eu faço sozinho, eu mesmo, porque se você quer fazer bem feito, faça sozinho, faça você mesmo. É verdade, mas você pode ensinar alguém para alguém fazer também. E à medida que você ensina, a pessoa vai fazer. E às vezes ela acaba fazendo até melhor do que nós. Até melhor do que nós, sem dúvida. Então, o rei, ele coloca pessoas, 120 para governar, para ajudar a governar. Só que sobre esses 120 ele coloca 3. Então dá a entender que para cada 40 tinha um para cuidar do pessoal. Então cada 40 um cuidava, chamado os supervisores. E entre esses 3 supervisores estava Daniel. Daniel, que fora trazido do exílio, do cativeiro na Babilônia, havia sido deixado junto lá para servir. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misaías e Misael, Ananias, Azarias e Misael, os 3 outros jovens, que também a história ensina a respeito da fornalha, em tempos distintos, com reis distintos, mas com o mesmo espírito. Você vê que não importa o tempo, não importa quem está à frente, se eu quero fazer a coisa certa, Deus, Ele vai e me honra, e Ele me abençoa, e Ele me faz prosperar, independente do que está à minha volta. Haviam pessoas que estavam governando junto com Daniel, supervisores e pessoas governando. Eles estavam incomodados. Por que eles estavam incomodados? Se você fizer a leitura, você vai pegar os detalhes. Eles estavam incomodados porque o Daniel se distinguia sobre todos os demais. Ele era melhor do que todos. Sobre a vida dele estava um espírito excelente, e esse espírito fazia com que ele se destacasse. Mas ele se destacou tanto, mas tanto, que gerou inveja nos demais. Os demais tentavam achar alguma falha para poder chegar até o rei e dizer: olha, rei, o Daniel falhou em tal área, em tal situação o Daniel deu um deslize, em tal situação o Daniel fez diferente do que o senhor pediu para ele fazer. Mas o Daniel não fazia nada diferente do que o rei havia pedido para fazer. O Daniel fazia exatamente como o rei havia pedido, e ele fazia muito bem. Então ele não era como nós vemos hoje em dia, não é hoje em dia, sempre vimos, mas hoje nós vemos ainda, muitas vezes, funcionário público que está lá nomeado para fazer algo, mas fica lá empurrando com a barriga e não faz, e fica repassando, empurra para um, empurra para outro, empurra. Não tem, com Daniel não tinha essa. Ele não fazia de conta que fazia. Tem muitas pessoas que trabalham desse jeito. Tem muitas pessoas em empresa privada que trabalham desse jeito. Faz de conta que trabalha. O patrão sai, ele para de trabalhar. O patrão volta, ele começa a trabalhar. Está cheio de gente fazendo assim até hoje. Agora, a história mostra que o Daniel, ele se comportava diferente. Ele se comportava diferente. As pessoas se levantaram contra a vida dele. E quando as pessoas se levantam contra a vida dele e vão até o rei e propõem para o rei: olha, rei, baixa um decreto aí que ninguém pode clamar a nenhum Deus que não seja o Senhor. Durante 30 dias, somente ao Senhor nós podemos pedir alguma coisa, clamar por algo. Eles baixam esse decreto. Por quê? Porque na lida do dia a dia eles não iam achar nada com o Daniel, porque o Daniel era diferente. Agora, quando eles baixam esse decreto, e o rei, eles propõem esse decreto, e o rei baixa o decreto, faz valer o decreto, a Bíblia ensina para nós que o Daniel, quando soube do decreto, verso 10, Vitor, deixe projetado o verso 10, por favor. À medida que eu vou mudando, eu peço para você me ajudar. Deixa no verso 10. Quando soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa. Ele foi para onde? Havia um problema iminente sobre a vida do Daniel.
O Daniel vai para onde? Para casa. Tem gente que quando tem problema vai para o Face. Tem gente que quando tem problema vai para o Insta. Tem gente que quando tem problema vai para a esquina. Tem gente que vai fazer fofoca, juntar um grupo de pessoas na esquina. Tem gente que quando tem problema vai na casa do outro para reclamar da vida. O Daniel, diante do problema, ele foi para a casa dele. Entrou no quarto dele. No andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Quer dizer, nós vamos aprendendo com o Daniel aqui. Milagre urgente, ele acontece na vida daquela pessoa que acredita que o milagre pode acontecer. Ele tinha a referência espiritual dele. Ele podia orar em qualquer outro lugar. Mas ele vai e ele se coloca na direção da janela que dava direção para Jerusalém. Isso ensina, ele tinha uma referência espiritual. Isso é importante para a gente pensar aqui. Quem é a minha referência espiritual? Qual é a minha referência espiritual? Ainda ontem, enquanto nós íamos para a célula, nós íamos conversando sobre muita gente que fica na internet. Tem 10, 12 pastores na internet que pastoreia a vida da pessoa. Aí ela não consegue ser pastoreada por um pastor físico, que ela sabe aonde ele mora, sabe o telefone, sabe tudo. Então, quantas e quantas pessoas ensinando tanto, acabei de falar aqui, para ter filho, ergue a saia e deixa o pregador ungir lá. Acabei de falar, está cheio de gente fazendo muita maluquice por aí. Não estou generalizando, dizendo que todos, mas há muita gente fazendo muita coisa que não é bíblica. Não é bíblica. Então aqui a Bíblia diz que o Daniel, ele vai para casa, no quarto, na direção da janela, que dava direção para Jerusalém. Referência espiritual. Nós temos que ter referência espiritual. Eu não sei você. A minha referência espiritual para que eu possa acompanhar é o pastor Toninho, é o meu pastor. Não acompanho outros pastores. Não recebo diretriz de nenhum outro pastor. É do pastor Toninho. O pastor que está debaixo da bênção, que é pastor quadrangular e trabalha como nós em células, que eu costumo ouvir para colher algo para poder trabalhar aqui, é o pastor Lorival Pereira. Igreja em célula, pastor quadrangular, fala a língua que nós falamos. Vai adiantar eu querer ouvir, vou falar aqui uma ou outra situação, mas não vou desrespeitar ninguém. Vai adiantar eu ouvir o bispo Macedo? O bispo Macedo não é o meu pastor. O meu pastor é o pastor Toninho. Vai adiantar eu ouvir o Valdemiro Santiago? Ele não é o meu pastor. O meu pastor é o pastor Toninho. Bispo Macedo é um homem de Deus. O Valdemiro é um homem de Deus. Não tenho dúvida disso. São homens de Deus. Mas eu tenho que ter a minha referência espiritual se eu quiser prosperar, se eu quiser vencer, se eu quiser receber milagre urgente. Eu preciso ter referência espiritual. Então, o Daniel, ele tinha a referência espiritual dele. Ela vinha de Jerusalém. Então, ele entrava no quarto e ele orava 3 vezes por dia, agradecendo a Deus, como ele costumava fazer. Você vê que eu falo muito aqui com você disso daí. Não é errado você fazer uma semeadura, uma oferta. Não é errado você pegar e fazer uma oferta. Eu estou querendo comprar um carro. Vou fazer essa oferta vai ser uma semente pelo carro que eu vou comprar. Não é errado. Não é errado você quer comprar uma casa, vou fazer a minha oferta de gratidão pela minha casa, né? Vou plantar uma casa. Não é errado você querer um aumento de salário, fazer. Nós temos aqui pessoa que todo ano, todo aumento de salário que a pessoa tem, ela já é consagrado para Deus. Então, todos aumentou, cada aumento que tem, vai para Deus. O primeiro mês é de Deus. Tem pessoas que fazem oferta das várias formas. Agora, o que não é legal, não é legal diante de Deus, é aquela pessoa que só vive assim. Quando ela está no aperto, ela faz uma oferta.
Quando ela não está se sentindo apertada, ela simplesmente ela não tem uma vida de gratidão. Ela não, ó Deus, está aqui, estou apresentando a minha gratidão ao Senhor. Então o Daniel, ele orava a Deus por agradecimento. Agradecimento, mas ele estava enrolado. Havia um decreto, e naquele decreto ele ia ser colocado numa cova com leões, mas ele já estava agradecendo a Deus, porque o milagre do livramento ia acontecer. Então, independente de como você está aqui, independente do que você trouxe no seu papel, independente do que você está precisando que aconteça, comece a agradecer desde já. Mesmo diante da dificuldade, comece a agradecer, porque Deus vai te dar a resposta. Deus vai te dar o milagre, Deus vai te dar o livramento. O Daniel, ele agradecia, ó, ele costumava agradecer. Então, verso 11, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de quem? De Deus. Aqueles homens, eles foram espiar o Daniel, porque eles queriam acusar o Daniel. Veja que tem gente ruim, não é hoje que tem, gente ruim sempre teve. Lá atrás já tinha gente ruim se levantando contra a vida do Daniel. Hoje tem gente ruim para todo lado. Se nós cochilarmos, elas devoram nós vivos. Então nós temos que estar atentos, temos que estar ligados. É na empresa onde nós estamos. Às vezes até mesmo na nossa casa, na nossa família. É com vizinha, com amigo. Nós temos que tomar cuidado. Aonde nós estivermos, nós temos que tomar cuidado. E temos que saber assim, ó, gente ruim sempre teve. Se sempre teve, vamos aprender a lidar com gente ruim. O Daniel faz o quê? Ele vai orar. Ele vai pedir ajuda de Deus. Pastor, eu tenho uma pessoa ruim que está na minha bota já faz um tempo. Tem uma pessoa ruim que está me atazanando, está atormentando minha vida. Pastor, tem uma pessoa ruim que não tem deixado eu quieto. Você tem duas opções. Ou resolve do seu jeito, ou deixa Deus resolver do jeito dele. Do seu jeito eu garanto que você vai aumentar o problema. Garanto para você. Do jeito de Deus, eu asseguro, o problema vai ser resolvido. É só olhar a Bíblia. É só olhar a Bíblia. Nós lemos o texto. Vamos para o verso de número 20 agora. Quando ele ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. O rei não estava feliz que o Daniel ia ser colocado naquela cova. O rei tentou de algum jeito livrar o Daniel, mas o rei havia sido colocado numa emboscada. As pessoas, olha a letra miúda do contrato. As pessoas que o rei colocou para ajudá-lo eram as pessoas que estavam colocando ele numa situação de dificuldade. Nós temos que prestar atenção para quem nós damos o controle remoto da nossa casa na mão da pessoa. Nós temos que tomar cuidado com quem nós deixa abrir a geladeira da nossa casa. Nós temos que tomar cuidado para quem nós damos a chave do nosso carro para dirigir. Temos que tomar cuidado. Tem que tomar. Vai falar, ah, não, pastor, tal pessoa é de boa, tal pessoa é mano, é truta, cuidado. Olha a Bíblia, fica com a Bíblia. A Bíblia diz que o rei colocou 120 pessoas e mais 3 pessoas para ajudá-lo. Aquelas 122 pessoas colocaram o rei numa fria. Porque o melhor colaborador do rei estava sendo injustiçado por causa da inveja de todos os demais. O Daniel, ele estava sendo levado agora para uma cova cheia de leões. E o Daniel, ele fica confiante em Deus. Por quê? Porque mesmo diante de uma cova com leões, ele sabia em quem ele estava colocando a confiança dele. Você pode estar diante da dificuldade maior da sua vida. Você pode estar diante do maior problema da sua vida. Você pode estar vivendo os dias mais difíceis da sua vida. Você não pode perder a sua referência espiritual.
Você não pode perder o norte, a direção de quem você coloca a sua confiança. A minha confiança, a sua confiança, a nossa confiança, ela deve estar colocada em Deus. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é o socorro bem presente na angústia, tribulação. Conforme a tradução usa a palavra diferente, mas é no problema. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós podemos passar pela luta maior que seja, mas nós não podemos deixar de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Talvez você está aqui agora passando por um momento tão difícil na sua vida. Talvez não, talvez está tudo bem. Eu espero que esteja tudo bem. Eu espero que a sua vida esteja indo muito bem, obrigado. E assim você continue confiando em Deus. É sinal que você confia em Deus. Se está tudo bem, você está aqui, é porque você confia em Deus. Mas talvez não, pastor, estou com um problema no casamento, estou com um problema com o filho, com a filha, estou com um problema na empresa, estou com um problema nas finanças, estou com uma dificuldade física, espiritual. Pastor, estou passando pelo vale da sombra e da morte. Não tenha medo, porque a vara e o cajado dele, de Deus, estarão consolando você, estarão te protegendo, estarão te ajudando. O Daniel, ele vai para a cova, Quando ele é colocado naquela cova, a Bíblia diz, verso de número 22, diz assim, ó: o meu Deus, quem? Olha o que o Daniel tinha. Ele tinha um Deus. Quando o rei falou: Daniel, o seu rei, olha a diferença. Para o rei, o rei diz assim: o seu Deus. O Daniel: o meu Deus. Essa é mais uma coisinha simples que às vezes tem pessoa que não entende. O Deus do pastor. Não, é o meu Deus, mas ele é o seu Deus. Você tem que ter Deus como seu amigo, seu ajudador. Você deve olhar para o diácono, para a diaconisa, e ver o diácono, a diaconisa como um homem, como uma mulher de Deus. Mas você também é um homem e uma mulher de Deus. Isso faz toda a diferença na vida da pessoa, porque tem gente que não consegue acreditar que Deus vai ouvir a pessoa. Não consegue ver Deus agindo em favor, porque é porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, ou porque eu faço aquilo outro, então Deus não me ama, Deus não vai me responder. Ele te ama e Ele vai te responder, porque está na Bíblia: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. Então o Daniel, ele fala assim, ó: o meu Deus, ele tem moral para dizer: eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus, sou íntimo de um Deus. Nos momentos difíceis eu dobro o meu joelho e eu clamo a Deus, mas nos momentos que não são difíceis eu dobro a Deus do mesmo jeito e clamo a Deus e converso com Deus. Eu me relaciono com Deus, eu falo com Deus e eu ouço Deus. É por isso que o pastor sempre bate no pé aqui, na tecla, falando da importância de batismo, de Santa Ceia. Aliás, domingo é dia de Santa Ceia. É por isso que quando eu passo pelas águas do batismo, quando eu participo de Santa Ceia, eu estou dizendo: eu iniciei uma vida com Cristo e eu continuo em Cristo. É importante, não é uma formalidade, é uma ordenança deixada por Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não come, não bebe do meu corpo e do meu sangue, não tem parte comigo, é ordenança. Então eu posso falar que eu tenho um Deus? Se eu posso falar que eu tenho um Deus, é um sinal que a minha vida de fé, ela está ativada. Ó, o Daniel: o meu Deus enviou o seu anjo. Ele está dizendo: o meu Deus tem um anjo.
anjo é para a gente adorar, amém? Não. Anjo é para nos servir. E quem dá ordem para os anjos para nos servir? Deus. O Senhor envia anjo para nos ajudar. Mas nós não ajoelhamos. O meu anjo da guarda. Não, nós não temos o anjo da guarda. Nós temos o Senhor dos senhores. O Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O Senhor dos exércitos. Nós não temos um anjo da guarda. Nós temos Deus que nos guarda. Então nós não clamamos para anjo. Nós não pedimos ajuda de anjo. Que quem manda anjo quando precisa é o Senhor. Está aqui, ó. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Quem fechou a boca dos leões? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor, também conhecido como Jesus Cristo de Nazaré. Ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Deus está falando com você. Os leões não o quê? Fizeram mal algum. Quem tem Deus não sofre mal algum. Mal algum te atingirá, praga alguma chegará na sua casa. É intimidade. Estou falando com você faz tempo. É intimidade, é proximidade de Deus. Ó. Eles não me fizeram mal algum. Eu fui considerado inocente à vista diante de Deus eu estou tentando fazer a coisa certa. Mas também não encontraram contra ti nenhum mal. Eu estou tentando fazer a coisa certa diante de Deus e tentando fazer a coisa certa diante dos homens. Daniel falando. Agora o verso 23 diz assim, ó, o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Daniel estava para ser morto, irmão. Deus permitiu que ele morresse? Não permitiu. Mas ele foi lançado na cova com os leões. Ele foi lançado na cova com os leões. Mas junto dele naquela cova estava o anjo do Senhor. Deus, ele pode não te livrar de entrar numa cova, mas ele te livra lá dentro da cova. Com cada um Deus trabalha de um jeito. É interessante, e eu vou ler o final para nós finalizarmos e orarmos e seguirmos nossa viagem. É interessante que o verso 24 diz assim, ó, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as mulheres e os filhos. O que diz agora? 24, Vitor. Antes de chegarem o que aconteceu? Eita, o que aconteceu? Antes de chegarem ao fundo, engraçado. Quem tentou fazer mal para Daniel acabou provando do próprio mal. Porque Daniel colocou a confiança dele em quem? Eu falei com você no começo. Você tem duas opções. Ou resolve do seu jeito, ou deixa que Deus resolve do jeito dele. Se Daniel fosse fazer alguma coisa, será que seria desse jeito? Com certeza não. Mas quando Deus trabalha, Ele não apenas resolve o problema. Ele resolve o problema e elimina toda forma de nascer um novo problema contra a vida da pessoa. Aqueles ali nunca mais se levantaram contra o Daniel. Nunca mais. Por quê? Porque Deus entrou com providência na vida do Daniel. Fica de pé, por favor. Final da história, nós lemos. O rei declarou: o Deus de Daniel livra, salva, faz sinais, maravilhas no céu, na terra. O Deus de Daniel. Ele acreditou que o Deus de Daniel verdadeiramente podia mudar situações. Agora é a sua vez. Agora é a sua hora. O Daniel, na dificuldade dele, ele buscou a face de Deus. E Deus o livrou. E Deus o guardou. O mesmo Deus está aqui.
É o mesmo Deus que está aqui, falando com você. Talvez você tenha alguma questão aí que não é tão complicada de se resolver, mas você precisa que alguma coisa aconteça. Fale com Deus. Talvez você tenha uma questão que é muito difícil de ser resolvida. Acho que mais difícil do que entrar numa cova cheia de leões e sair vivo não vai ser a sua questão, não. Deus é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe. Comece a falar com Deus. Pega seu material. Todos têm o material da campanha, né? Tem alguém que não tem o material da campanha? Se tiver alguém que não tem, dá um sinal com a mão, depois a Marlene ajuda você. Mas agora é hora de você clamar a Deus. De você clamar a Deus. Meu Deus querido e santo, meu Deus poderoso, vivo e fiel, eu agradeço a oportunidade de estar com esse irmão, estar com essa irmã, pensando na palavra de Daniel. Muito obrigado, porque o Daniel ele foi livre, ele foi salvo. O Daniel ele não foi devorado pelos leões. Quem pensou em colocar o Daniel para ser devorado pelo leão, acabou sendo devorado pelo leão. Eu quero te agradecer pela tua fidelidade, agradecer porque o Senhor livrou o Daniel, e agradecer porque eu tenho certeza que o Senhor vai livrar meu irmão, minha irmã, vai mudar, vai agir, vai fazer, onde eles estão precisando de uma intervenção agora, que eles sejam abençoados, que eles sejam tocados, que eles sejam fortalecidos. Coloca o teu anjo lá, ó Deus, agora. Coloca teu anjo nessa casa, coloca o teu anjo nessa família, coloca teu anjo à volta desse homem, dessa mulher, desse filho, dessa filha. Coloca teu anjo, ó Deus, nessa empresa, coloca teu anjo, meu Pai, em nome de Jesus, na vida, ao lado do meu irmão, ao lado da minha irmã, dando a eles o livramento necessário. O Senhor é o Deus que dá o livramento, em nome de Jesus. Eu abençoo meu irmão, minha irmã, para a glória do teu santo nome, que assim seja. Diga amém, diga assim: Senhor Deus, muito obrigado, porque eu tenho certeza que a minha vitória, ela está decretada pelo poder que há no nome de Jesus. Bate palma para o Senhor. Wesley, enquanto você lança seu pedido aí no cesto de oração, o Wesley vai cantar o refrão da música: Hoje o meu milagre vai chegar. Meu milagre vai Canta, chegar. vai. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória.